Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é Laís Mendes e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de finanças e noivado, tá? Como que eu organizo as finanças no meu noivado, que afinal eu tô noiva e a gente vai casar, né? E a questão das finanças é um assunto que pega toda noivinha. Por quê? Porque depende muito da renda do noivo e da renda da noiva, né? Então essa questão de finanças, ela pega muitos noivos e as noivas, inclusive me pegou. Lá no meu Instagram, que eu vou deixar aí, vocês me perguntam muito sobre o noivado, sobre com que eu trabalho, com que ele trabalha, como é as nossas finanças, e eu resolvi fazer um vídeo de como a gente administra essas finanças, se é eu, se é ele, como é que acontece a administração das finanças no nosso noivado. Então, vem comigo que eu vou falar tudo nesse vídeo pra você. Eu preparei aqui o conteúdo desse vídeo nessa plaqueta, tá? Aqui tem uma mesinha, tá bom, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. É uma mesinha. Botei aqui o vídeo apoiado e aqui está a plaqueta e a caneta aonde tem todo o conteúdo. Então, quando eu estiver olhando assim ou assim, é porque eu tô vendo aqui na plaqueta que eu anotei tudo, porque é bem detalhada essa parte de finanças entre a gente, tá? Vou posicionar a câmera bem direitinho agora e bora lá. Quem administra as finanças no nosso noivado é eu, né? A mulher sábia. Então, eu administro as finanças. Se eu deixar na mão dele, eu nem sei como é. Nunca tentei, mas eu prefiro eu administrar, tá? A gente entrou em um acordo e eu administro. Até ele acha até bom, porque ele disse que não gosta de estar mexendo muito com essas coisas, não. Então, eu administro as finanças, tá? E aí, gente, a gente tem um aplicativo, a gente usa, né? Um aplicativo chamado Trello. Poderia ser um apoio, mas não é. Esse aplicativo Trello é um aplicativo de organização. Então, se der, eu vou deixar um pouquinho do aplicativo aqui, onde eles têm vários quadrados e um deles é um quadradozinho onde a gente deixou separado para as nossas finanças durante o nosso noivado. A gente também tem um quadradinho separado para as nossas finanças quando a gente casar. Então, a gente usa o Trello, tá? Dentro dele eu separo as minhas contas e as contas dele. Por que não é junto? Porque a gente ainda não casou, então eu separo as minhas e a deles, porque a gente tem contas separadas. Por quê? Porque ele tem uma casa e eu tenho outra casa. Eu tenho que fazer as compras da minha casa e ele tem que fazer as compras da casa dele, tá? Ele começou a trabalhar agora, ele não estava trabalhando, então estava um pouco difícil pra gente em relação às finanças, a fazer alguma coisa do noivado, por conta que ele não estava trabalhando, só quem estava era eu, e ele sem trabalhar, mesmo ele ganhando um salário, fica mais difícil, mais pesado pra mim, tá? Porque eu ganho um salário, às vezes vai variando, às vezes nem chega a ser um salário, às vezes é mais de um salário, entendeu? Então chega a ser pesado se um dos dois parar de trabalhar, entendeu? Então, como ele não tava trabalhando, só tava eu, tava mais pesado. Agora eu e ele estamos trabalhando e é sobre isso, tá? Ele trabalha, tá? Em uma empresa de CLT. E eu trabalho como influenciadora digital, como influencer, né? Como criador de conteúdo digital, eu trabalho com a internet. Então, as nossas rendas são variáveis. As nossas contas são separadas. Ele tem o quê? O cabelo para cortar. Ele tem a internet da casa dele para pagar, tem as compras da casa dele para pagar, entendeu? Então as nossas contas são sempre separadas, as contas dele e a minha, entendeu? Porque eu tenho as compras da minha casa, tenho aqui internet, tem tudo aqui da minha casa, sabe? Tem plano funerário que eu pago também, eu pago plano de saúde pra mim, tá? Então as nossas contas no momento estão sendo separadas. Mas assim, eu vou responder uma pergunta que tá a caneta. Como é que a gente faz pra juntar as nossas contas de noivado? Então, a gente tem as contas separadas e a gente reserva uma parte, a gente tira uma parte, tanto do meu quanto do dele, pra poder deixar só pro casamento, reservar só pra essa questão do noivado, porque no momento não dá da gente simplesmente deixar de fazer compras na minha casa e fazer só na dele, e aí a gente vai gastar menos, né? Mas não dá pra fazer isso, porque a gente mora separado, entendeu? Então é assim que funciona no momento, a gente tem as contas separadas e reserva uma parte
separado pro nosso noivado, tá? Então, no momento é assim que a gente faz. As nossas contas são divididas em etapas, tá? Então, a gente separa por etapa. Eu vou falar algumas das etapas para vocês. Reservamos na parte da saúde, então a gente tem que tirar um pouquinho para a parte da saúde, que é plano de saúde, que é alguns exames, academia, alguma parte da saúde. Então a gente tira já reservado para saúde. Acredito que também vai ficar assim quando a gente casar, mas no momento, né, a gente tem essas divisões, tá? Então, eu espero que daqui um ano ou menos de um ano a gente já esteja melhor de condição pra gente poder colocar mais dinheiro, tá? Ele também trabalha de bicicleta, né? Ele vai pro trabalho de bicicleta, então ele tem que tirar, às vezes, pra fazer manutenção na bicicleta, então já é mais um gasto, tá? Às vezes a gente não consegue muito se organizar. Gente, em relação à festa de casamento, eu não sei se vai ter, porque é muito gasto, é muita coisa assim, entendeu? Mas Deus proverá até lá, tá? Então, no momento, a gente separa para saúde, uma parte para saúde, a gente sempre tira. Por quê? Porque a minha imunidade é muito baixa e ele também, a dele também. Então, frequentemente eu fico doente e ele também, né? Só que só eu tenho plano de saúde, porque eu optei por ter plano de saúde. Ele não quis ter, ele já teve e ele não quis mais pagar. Então, mas é muito bom. Eu mesmo considero indispensável o plano de saúde, né? Então, eu optei por ter o plano de saúde. Reservamos uma parte para o lazer. Por que para o lazer? Porque o lazer ele é muito importante. No início do nosso relacionamento, a gente não saía, tá? Até um pouco tempo agora, a gente não tava saindo, a gente não tava se divertindo, a gente só tava pagando conta, quitando dívidas e só, entendeu? E juntando dinheiro, tá? Então a gente não tava saindo, a gente não tava se divertindo e tava ficando que cansativo, sabe? A gente não tava conseguindo conciliar as coisas. E tava ficando cansativo pra nós, tava ficando tanto pra ele quanto pra mim. A gente não se divertia, não tinha um momentozinho de lazer, não tinha nada, entendeu? Então a gente resolveu fazer o quê? Tirar uma parte pro lazer. Essa parte do lazer é dividida também, tá? Porque às vezes ele quer fazer uma coisa e eu quero outra. A gente quase não se vê. E aí, às vezes, ele tá lá na casa dele e ele tem um dinheiro dele reservado pro lazer e ele quer tirar um pouquinho ali pra comprar, por exemplo, um açaí, entendeu? Então, ele tira lá da parte dele. Às vezes eu quero também, a gente tira. E às vezes a gente planeja, tipo assim, mês que vem a gente vai pra praia. O que a gente fez? Vamos pegar o nosso dinheiro de lazer desse mês e do próximo mês e reservar só pra praia do próximo mês, porque lá a gente já vamos ter um gasto, sabe? A gente já vamos gastar. Então a gente vai ter os gastos lá e vamos ter também os acessórios que a gente vai comprar, protetor solar, coisas que a gente não tem ainda pra ir pra praia, entendeu? Então a gente reserva para isso. Então, saúde, lazer, reservamos também para alimentação. Alimentação, gente, é a alimentação da nossa casa, entendeu? Então, ele tem a casa dele lá e eu tenho a minha. Então, ele tira a parte da casa dele e eu tiro a parte da minha casa, né? De fazer as compras, de fazer a feira. Então, a alimentação, ela é separada, ela é diferente, entendeu? Tira dele e tira a minha. É separado também, não é junto. Até porque lá no trabalho dele, ele tem que almoçar. Então, lá ele paga almoço, lá no trabalho dele. Ele não leva de casa, porque sai mais em conta ele comprar lá, por conta do valor de lá. É muito barato, é muito pouco. O valor por mês. Então, até eu aconselho ele comprar lá, porque em alguns casos não faz sentido ficar comprando quentinha, mas lá faz, entendeu? Lá no trabalho dele faz. Onde eu trabalhava não fazia sentido eu estar comprando. Era muito mais gastos, entendeu? Mas pra ele já faz, né? Então a gente gasta com saúde, lazer, alimentação. Gastamos também com os gastos essenciais. O que são gastos essenciais? É o meu creme de cabelo, o meu shampoo, o dele, entendeu? Um barbeador, um Rexona. São gastos que a gente precisa todo mês, um absorvente, entendeu? Pra ele, um Rexona pra ele, um barbeador, entendeu? Então são gastos que me desculpem se eu falar, entendeu? Direto, porque eu tô tirando esse vício linguístico de mim, que é de ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, tá?
Pois é isso, então os gastos essenciais são esses gastos. Então a gente tem também, a gente tira uma parte para os gastos essenciais, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre esses gastos, o que a gente gasta e tudo, tá? Eu espero, gente, eu vi um vídeo de uma youtuber que ela fez em um ano os gastos dela com o marido dela, com o filho dela, e aí, gente, eles se viravam com um salário mínimo. Sabe o que é um salário mínimo? Eles se viravam com um salário mínimo. E aí, quando foi um ano depois, né, que eu vi os dois vídeos, eu vi um dia desse, quando foi um ano depois, a renda deles tava, ó, muito melhor. Eles se viravam com um salário mínimo, gente. Já um ano depois, com um salário mínimo, era só uma dessas despesas aqui. A gente gasta com saúde, lazer, alimentação, gastos essenciais. Tem também os gastos de cartões de crédito. Por quê? Porque a gente paga assinaturas nos cartões de crédito. A gente tem algumas assinaturas que a gente faz, tipo Netflix, tem outras assinaturas também no cartão. Então a gente também tem os gastos do cartão de crédito. Então a gente já inclui gastos dos cartões de crédito, tá? Às vezes a gente quer comprar alguma coisa no cartão, a gente inclui esse gasto, mas não pode passar do nosso orçamento. É tudo, ó, anotado, que eu sou muito sistemática com isso. Eu tenho que anotar tudo. Se eu deixar de anotar no outro mês, olha, um mês desse, eu deixei de anotar. Quando eu fui ver, eu tinha gastado com besteira. Com besteira. Eu e ele, né? Mais de 500 reais. Era mais de 500 reais. Tinha 500 e pouco. Era mais de 500 reais. E 500 reais, gente, é muita coisa. 500 reais é pra fazer uma feira. Entendeu? Então, eu anoto tudo, tá? E foi tipo como se fosse uma facada aqui em mim. Por conta desse valor. Tem os gastos supérfluos. Os gastos supérfluos é aquelas besteirinhas que a gente compra, entendeu? Coisas que não tem nada a ver, que às vezes a gente compra só por comprar. São os gastos que durante o mês a gente faz. Tipo, quero comprar aqui um bombonzinho na farmácia. A gente vai lá, compra um bombonzinho, entendeu? Esses são os gastos supérfluos. Gente, tudo é cronometrado para não sair do controle. Eu gastei demais, entendeu? É só se a gente não anotar, entendeu? Mas eu falei assim pra ele: a gente vai anotar tudo. Vamos pegar um caderninho, ó. Vamos pegar um caderninho, ou então mesmo no Trello, e colocar gastos do dia. Vamos colocar gastos do dia. E aí, tudo que a gente gastar no dia, a gente vai anotar, tá? Não pode passar do valor de 10 reais no dia. Mas passou do valor de 10 reais, bora ver se é com algo necessário. É tudo anotado. E tipo assim, se todo o nosso gasto sobrar só 5 reais, então é 5 reais por mês todinho, entendeu? 5 reais por mês todinho. A gente fica na pindaíba, mas a gente não gasta mais. Por quê? Porque eu já fiquei muito aperreada por conta de conta, tá? No início do nosso relacionamento, eu tava cheia de conta. Ele nunca foi estar fazendo um monte de conta, mas eu sempre fui assim, de estar cheia de conta, né? Agora que eu melhorei mais. Mas a gente começou, antes da gente se programar pra casar, eu e ele se juntamos, né? Ele tava trabalhando na época. Se juntamos pra pagar essas contas, gente. A gente passou quase um ano pagando conta. Conta. Por isso que eu disse, a gente ficou desgastado de tanto pagar conta. Quando a gente pensava assim, vai sobrar pra gente sair pra fazer alguma coisinha, não sobrava. A gente não quer deixar de sair, não quer deixar de se divertir, até porque a gente somente vive uma vez. E a gente não tem que ficar só pagando conta a vida inteira, né? Mas eu já vim de uma situação financeira, assim, muito deplorável. E eu não quero voltar pra essa situação. Então eu cronômetro tudo. E tem a parte de lazer. A Laís não pode ser bitolada, a gente só vive uma vez. Tem a parte de lazer. Você que já ficou endividada com seu marido, você sabe que é ruim estar endividado, sabe? A gente quer fazer uma coisa e não pode porque tem dívidas. A gente pensa que vai sobrar um dinheiro e não pode porque tem dívidas. Então, eu organizo tudo. Então, eu vou dar uma dica pra você que quer começar a organizar, tá? Sabe, as suas finanças. Faz que nem eu faço, sabe? Organiza por etapa. É só uma dica, tá bom? Você pode fazer do seu jeitinho, mas é muito importante fazer assim pra você não esquecer de nada. Saúde, lazer, alimentação, transporte, ainda tem transporte, esqueci de falar pra vocês, ainda tem transporte, ainda incluo transporte no meu, mesmo eu trabalhando em casa, porque às vezes eu quero ir no centro da cidade, entendeu? Aí eu tenho que gastar com passagem, quero ir em tal lugar, às vezes não quero ir de ônibus, quero ir de Uber, entendeu? Então, e por isso que eu evito até sair, porque eu não gosto de estar andando de ônibus, quem é que gosta, entendeu? Mas às vezes é necessário, né?
E é isso. Então, vocês podem dividir por etapas, vocês podem baixar o Trello, sabe? E se vocês quiserem, não sei, o Trello é um pouquinho difícil de mexer, mas eu sei que vocês vão aprender, tá? Então, vocês podem baixar o Trello, colocar um quadrinho lá só para as contas de vocês, fazer que nem a gente, quando você entra no quadro, tem vários tópicos. Você pode botar um por um, isso aqui é só pra saúde, só pra isso, só pra isso, só pra isso. Eu coloco tudo no mesmo tópico, lá dentro. Quando eu entro em um tópico, aparece uma lista assim que eu posso ir renomeando, entendeu? Posso colocar direitinho. Então é isso, gente. Tá? Vocês podem organizar assim também. Uma dica também se vocês ainda não moram juntos, se você é um noivo, se você, entendeu? Começa a organizar, a quitar suas dívidas, tá? Ninguém merece casar todo endividado. Mas é isso, gente. É isso que a gente faz, é assim que a gente organiza, desse jeitinho. Se vocês têm alguma sugestão de melhora pra gente, então comenta aqui, tá? Deixa o seu like se você também gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, que você vai estar ajudando muito, muita gente com o teu like, tá? Até porque a gente e outras pessoas, porque são dicas que às vezes você não tem, entendeu? Você ainda não sabe. Talvez você nem sabia do Trello, entendeu? Então, se eu te ajudei, me ajuda também. Então, deixa o like de vocês vão estar ajudando muito a gente, tá? E é isso, se vocês quiserem eu posso estar trazendo um vídeo só dos nossos gastos, um por um, do que a gente gasta durante o noivado, tá? E é isso, meus amores, deixa o like, se inscreve no canal e é isso, deixa um comentário aqui. Beijinhos e tchau!